Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 355, Diálogo com a Sombra, Hermínio Miranda, Teoria e Prática da Doutrinação, o tema ainda Deformações, o próximo tema, o Dirigente das Trevas e, posteriormente, o Planejador. São temas maravilhosos. São temas que nos bota de fato de molho para raciocinar, né? Então, para você ver, vou mostrar mais dois quadros, olha. Então você presta atenção, com todo respeito, naquele último quadro de cima. Você fala, mas não tem quadro nenhum lá? Tem lá os riscos que tá lá, olha só para você ver. Aquele quadro ele já se encontra na minha mente. Então você vai perceber, você vai ver o poder da mente, né? Eu vejo ali o quadro pronto já. Olha só para você ver. Tá pronto, para mim está pronto o quadro. Se eu não quisesse pintar ele, era só colocar moldura. Mas eu preciso transferir para a tela aquilo que eu trago aqui na minha mente. Por isso que devemos cultivar bons pensamentos. Agora imagine se eu cultivo só coisas que não prestam. Eu ia transferir para a tela também. Agora você observa que abaixo tem um quadro de rosas. Olha só. Eu doei esse quadro. Doei. Fiz doação. Pois não é que a pessoa que ganhou o quadro, que a pessoa ligou. Então, quem quiser esse quadro, entre em contato comigo. Mas, pelo amor de Deus, pague pelo menos o correio, o frete, que não é responsabilidade minha, eu estou doando de coração. Nesses quadros há toda uma cromoterapia de cores, um tratamento de cores. Pois uma pessoa de Belo Horizonte me ligou, então como ela foi a primeira pessoa que ligou, dei o quadro. Só que ela, quando eu disse, a senhora só tem que pagar o frete. Ah, mas você não deu? Dei, meu bem. Só precisa pagar só o frete. Ah, não, isso não é caridade. Então, fazer o quê, né? Eu faço o que eu posso. 99% dos quadros que eu, fabrico, que eu faço doações, eu não vivo disso, eu não dependo de quadros para me viver, para me sobreviver. Minha profissão não é essa. Isso aí é um hobby que eu trago de vidas passadas. Então, Hermínio Miranda, ele continua dizendo assim, ó. Os casos mais graves de deformações perispirituais, que são os casos, zoantropia, licantropia, Como a zoantropia, em geral, e a licantropia, em particular, são relativamente raros, consideradas as incontáveis multidões de seres aprisionados nas trevas pelas suas aflições íntimas. É verdade. É verdade. Por mais que nós sabemos que o número de casos de zoantropia e de licantropia, por mais que nós temos conhecimento de que o número é enorme, porque, gente, não existe só uma cidade nas
trevas. E sim, milhões de cidades nas trevas. É preciso dizer e é preciso entender que as trevas é uma dimensão. Uma dimensão, para você entender, é uma dimensão praticamente idêntica à dimensão que nós aqui nos encontramos, em matéria de elementos, em matéria de cidades. Existe nas trevas cidades tanto quanto as cidades que existem aqui no mundo. Como existe também nas trevas hospitais, pronto-socorro, equipes do bem que lá nesse instante estão trabalhando, socorrendo os nossos irmãos necessitados. Como também no plano espiritual mais elevado, colônias e mais colônias. Ora, veja bem, a colônia Nosso Lar. O que significa colônia? O que significa colônia? Um aglomerado. Por exemplo, vamos pensar assim, uma colônia de abelha, uma colônia de formigas. É preciso dizer que a colônia Nosso Lar, a colônia Esperança, do professor Eurípides Barçanufo, são cidades enormes. Não é porque eu já tive a oportunidade de ir até esses lugares, não. Mas são colônias enormes. Milhões de espíritos nestas colônias para o bem trabalham. Como nas regiões das trevas, milhões de espíritos sofredores lá existem, residem lá, tendo eles lá. Ora, gente, nós já estudamos isso, principalmente no livro Libertação de André Luiz, tendo nestas cidades, ou melhor, tendo estas cidades, os chefes, como se fosse o prefeito, o vice, todo mundo, aquela corte de seres ali dirigindo aquelas cidades. Então existe milhões de seres hipnotizados, magnetizados, transformados em animais, seus perispíritos, momentaneamente, é óbvio que isso não é eterno, mas que são tratados com um certo zelo pelos espíritos das trevas, porque os espíritos das trevas, eles se alimentam das energias vitais desses seres.
Os casos mais graves de deformações perispirituais, como a zoantropia em geral e a licantropia em particular, são relativamente raros, consideradas as incontáveis multidões de seres aprisionados nas trevas pelas suas aflições íntimas. Quantos milhões de seres que neste exato momento, nestas regiões, se encontram. Pois você não tem obrigação nenhuma de acreditar no que eu aqui vou dizer. Mas eu conheço uma região que é denominada pântano, nas trevas. É um pântano com aproximadamente 500 quilômetros de circunferência. Você sabe o que é 500 quilômetros de circunferência? Olha, é muito grande. Como se não bastasse 500 quilômetros de circunferência, de 6 a 10 metros de profundidade, pântano, lama fétida. Lama fétida proveniente de fezes e urinas e vomitado daquelas pessoas. Fezes, urina e vomitado. Agora, é uma região escura, porque treva é escura, é escuridão. Eu tive a oportunidade de visitar essa região várias vezes. E quando lá eu me encontrava, eu pude perceber que havia uma chuva ácida. Está no livro isso aqui agora, viu? Que eu estou tratando. Havia uma chuva ácida. Uma chuva que quando caía na pele daqueles que lá dentro daquele pântano se encontravam, corroía a pele e a carne daquele ser que lá se encontrava. Voltando um item para você entender. Esse pântano de 6 metros a 10 metros de profundidade, repleto de lama, que são fezes e urina, e vomitado. Na escuridão, 500 metros de circunferência. Na escuridão, milhões de espíritos dentro desse pântano, vivendo. Vou colocar uma forma aqui para você entender. Vivendo na condição de minhocas dentro desse pântano lamacento. Milhões punham a cabeça para o lado de fora e gritava socorro. E quando aquela gritava socorro, outros seres a pisoteava. Eu via isso. E é óbvio, pisoteando aquela pessoa ia para o fundo e aquela outra vinha para a superfície e gritava socorro. É um socorro, choro, lágrimas, ranger de dentes que não se acabava nunca. E quanto mais eles gritavam socorro,
mais eles gritavam. Agora você pensa, milhões de seres num espaço desse, pedindo socorro todos ao mesmo tempo, e outros esbofeteava esses que pediam socorro. Covardes, porque pedes socorro? Praticou o mal, agora paga. Sei que, agora entra o caso que eu quero dizer. Sei que nós tínhamos condições de visualizar esse pântano quando trovejava. Naquela escuridão, trovões e raios que descia no meio do pântano, e aquele raio clareava praticamente todo o pântano, onde nós podíamos ver aquelas cenas horripilantes. Um pântano como se estivesse cheio de minhoca viva. E na verdade não eram minhocas, e sim seres humanos. Seres humanos todos deformados, sem dente na boca, barbudos, cabeludo. Eu tive a oportunidade de ver seres com unhas de 10 centímetros a 15 centímetros em cada dedo. Esqueléticos, quer dizer, magros, esquelético. Sem roupa, porque eles perdem a roupa devido à toxina. É preciso dizer que eles se encontravam noutra dimensão, que é a região umbralina. Por que noutra dimensão? Porque lá eles careciam de oxigênio. Lá eles sentiam dores, fome. E, como se não bastasse, depois de uns 200 trovões, raios para tudo quanto é lado, que nos possibilitava enxergar toda a região, é natural que vinha uma chuva, cujo termo chuva ácida. Quando essa chuva chegava até o corpo físico, eu vou dizer corpo espiritual dessas pessoas, porque senão as pessoas não vão entender. Quando a chuva atingia a pele do corpo desses seres, essa chuva queimava a pele e bolhas se levantavam na hora onde aquele pingo de chuva batia, alcançava. Aquelas pessoas, para não se queimar, eles mergulhavam no pântano, permanecendo meia hora, 40 minutos, 1 hora, mergulhados, até passar aquela chuva. Aí você me pergunta, mas que chuva é essa? Porque ela é ácida. A acidez daquela chuva era passado. Era, de fato,
o próprio desequilíbrio psíquico de todos aqueles milhões de seres que naquele pântano se encontravam. O ódio, o rancor, a mágoa, o sentimento de culpa, a revolta contra os desígnios de Deus, a consciência pesada, sentimentos esses pejorativos, negativos, que exalavam-se deles e acumulavam-se na atmosfera daquela dimensão. E, pelo fato das toxinas negativas, é natural que o atrito daquelas moléculas na atmosfera faziam com que elas se retornassem àquele pântano. Porque, ao mesmo tempo, esse magnetismo obedecia às leis que, devido ao alto calor ali, porque é preciso dizer que ali não só significava um pântano, como também era tido como boca de um vulcão, e igual àquele pântano, nas regiões umbralinas existem milhões de pântanos igual a esse que eu estou tentando descrever parcialmente a você. Então, de acordo com a alta temperatura, o calor, toda aquela umidade da transpiração daqueles seres, aquele suor, lágrimas, misturado com urina, fezes, evaporava, as toxinas psíquicas evaporavam junto com aqueles elementos, aquelas partículas, até a atmosfera daquele ambiente, e depois retornando na forma ácida, porque aquela acidez eram as toxinas que todos traziam em seus corações. Não era uma chuva ácida por Deus punindo todos que ali se encontravam, que não, porque Deus não pune ninguém. De forma que milhões de seres nestas condições, e pior que estas que acabei de narrar parcialmente, porque é impossível descrever tudo, nesse exato momento que aqui nós estamos conversando, eles nessas regiões se encontram. E quem foram esses seres? Conforme já dissemos em vídeos anteriores, foram todos aqueles que aqui na Terra ficaram na impunidade, que abusaram do poder, que massacraram a humanidade, que roubaram os cofres públicos, que atrasaram o progresso da humanidade, que roubaram verbas das escolas, faltando às escolas alimentos para as crianças, materiais escolares. Por isso, muitos seres aqui na Terra não adquirem cultura por falta de verba, que muitos roubam, e que não chegando até eles, é natural que permanecem na ignorância do conhecimento.
Então, quantos milhões de seres morrem de fome no mundo? Aí você pode me dizer, mas é a lei de causa e efeito, Luiz. Eles merecem passar por isso. Ninguém merece passar por isso. Ninguém retornou e retorna ao corpo físico para morrer de fome. Ninguém retorna ao corpo físico para sofrer. O sofrimento é uma escolha nossa. Morrer de fome é encontrar-se subjugado a sistemas criados por uma minoria que, por não ser reivindicado pela maioria, é óbvio que milhões sofrem necessidades, passam por necessidades, mas permanecem esses aqui na terra impune, mas na pátria espiritual, a própria consciência deles desculpam. Então, permanecem na impunidade na terra, mas na pátria espiritual, eles são cobrados pela própria consciência. Vamos para o próximo vídeo dar sequência no mesmo assunto.